Você clicou nesse vídeo, provavelmente conhece o Paulo Musi, essa pessoa de cabeça, corpo e coração enormes. Mas você quer saber o tamanho do impacto que ele tem na sociedade médica e na vida das pessoas como um todo? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar. Fala, Shones, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a Medicina Avançada na Prática do Esporte. E hoje eu estou aqui para te contar o tamanho do impacto que o Paulo Musi tem na comunidade médica e principalmente na vida de quem segue ele. E se você estava em Júpiter nos últimos anos e não conhece o trabalho dele, eu vou te dar uma palhinha do currículo dele. Ele é ortopedista, médico do esporte, criador da Clínica Musi e fundador do Interligas, além de, obviamente, o currículo que ele mais se orgulha, marido da Roberta. Eu acho que ele fala Roberta pelo menos umas 400 vezes no dia. Roberta. É a segunda pessoa no mundo que eu gosto mais de aterrorizar. A primeira é a Roberta. Vamos. Cheguei em casa, Roberta. Roberta, eu ressinto a Roberta. Aí eu peguei a Roberta e falei assim, vamos ver a Juliana, né? A Roberta me falou, caralho, entendi o que você falou. Não, e aí cheguei em casa com a Roberta, minha esposa foi ela. A primeira vez que eu vi a Roberta no campeonato de fisiculturismo. O pai da Roberta também era físico. Não, aí a Roberta contou a história exatamente como foi. E hoje eu tô aqui para te contar o tamanho da importância que ele tem na comunidade médica, nos médicos que estão se formando e principalmente o papel que ele desempenhou e desempenha tanto na minha formação quanto a dos meus colegas que eu vejo hoje em dia na faculdade. Senta que lá vem a história. Bom, eu acho mais fácil a gente começar pelo papel que ele teve e tem, tanto na minha formação quanto na minha vida, que me motivou a fazer esse vídeo. Basicamente, eu sempre quis fazer medicina, só que eu achava que eu não tinha capacidade para fazer isso, porque eu achava que medicina era uma coisa que só ricos poderiam fazer. Só que então, servindo no Exército em 2014, conversando com um tenente que tinha acabado de se formar em medicina, ele me convenceu que eu sim teria capacidade de fazer medicina, só que provavelmente eu teria que me sacrificar muito mais do que quem já tinha uma certa condição bancada pelos pais. E convencido tanto pelas conversas desse médico quanto pela minha vontade de fazer medicina, e principalmente para dar orgulho para minha mãe, porque eu sabia que medicina era uma coisa que eu amava e que ela ia gostar demais se eu fizesse. Então saí do Exército em janeiro de 2015 e comecei a trabalhar como adestrador de cachorros, coisa que eu faço até hoje, e na época eu estava juntando dinheiro para fazer o cursinho. Por quê? Eu, por ter vindo de uma escola pública, eu sabia que eu não tinha uma base muito boa para encarar um vestibular, principalmente de medicina, já de início assim. Então eu precisava fortalecer minha base para conseguir entrar em uma das duas faculdades que eu queria entrar aqui da minha região. Para quem não me conhece, eu sou daqui de Minas Gerais e as duas faculdades que eu queria entrar era ou a UFMG ou as Ciências Médicas. Obviamente, pelas Ciências Médicas ser uma faculdade particular, eu precisaria de uma bolsa para conseguir estudar nela, porque eu não teria condição de arcar nem com 1/10 da mensalidade. E foi isso que eu fiz. Por 2 anos eu trabalhei adestrando cachorros e juntando o máximo de dinheiro que eu conseguia para fazer o cursinho. Na época eu lembro de ter olhado que o cursinho ao longo do ano ficava em torno de R$33 mil mais ou menos. Então eu tinha que juntar esse dinheiro para pagar o cursinho o mais rápido possível para que eu conseguisse fazer o vestibular. E como eu disse, eu saí do Exército em janeiro de 2015 e foi só então, depois de 2 anos juntando dinheiro, em outubro de 2016, que eu consegui dinheiro suficiente para fazer 1 ano de cursinho. Eu me matriculei no cursinho que eu queria e em 2017 eu estudei no ano todo para tentar passar no vestibular de medicina. Só que eu sabia que muita gente tentava estudar e fazer cursinho por mais de uma vez, por mais de 1 ano para tentar passar em medicina. Só que eu sabia que eu só tinha uma oportunidade, então eu só tinha esse ano para estudar o máximo que eu conseguisse para passar de primeira, porque caso eu não conseguisse, eu ia ter que passar mais 2 anos juntando dinheiro para fazer mais 1 ano de cursinho para tentar passar de novo. Só que independente de quanto tempo levasse, eu sempre fui muito focado no meu objetivo de passar em medicina, independente do que acontecesse, eu ia continuar estudando para tentar passar em medicina. Mas graças a Deus eu consegui, nesse ano que eu estudei, passar em medicina de primeira. Então eu fiz o Enem em 2017 e em 2018 eu tinha conseguido passar em 8 faculdades de medicina, incluindo as 2 que eu queria, que era a UFMG e as Ciências Médicas. Como eu consegui bolsa integral nas Ciências Médicas, eu achei maravilhoso, fiquei dando pulo de alegria, obviamente, e comecei a estudar o mais breve que eu consegui. Então eu comecei a estudar nas Ciências Médicas em agosto de 2018. Só que em setembro de 2018, praticamente 1 mês depois que eu comecei a estudar, eu recebi uma notícia horrível que obviamente fez meu mundo virar de cabeça para baixo, que era que minha mãe foi diagnosticada com timoma em um estágio mais avançado. Para quem não sabe, timoma é um câncer de timo. Timo é um órgão do sistema endócrino que você tem aqui no mediastino e é muito raro dele dar câncer. Mais raro ainda na hora que esse câncer se espalha para o resto do corpo.
E infelizmente esse tinha sido o caso da minha mãe. A gente detectou o câncer dela por causa de uma das metástases dela. Só que na época minha mãe tinha um plano de saúde que só cobria metade do tratamento dela. Então nós da família tivemos que arcar com a outra metade do tratamento dela para que ela conseguisse fazer o tratamento de quimioterapia para ter uma chance de lutar pela própria vida. Então eu que tinha recém-chegado na faculdade, tentei estudar o máximo possível sobre o prognóstico da doença que ela tinha, justamente para conseguir passar essa informação para minha família, ao mesmo tempo que eu tentava ser o mais claro possível para ajudar a minha mãe. Só que infelizmente, pesquisando sobre essa doença, eu vi que a taxa de sobrevida de pacientes com o tipo de câncer que ela tinha era de 5 a 10 anos, porque era um câncer extremamente raro e que não tem tratamento muito eficaz hoje em dia. E obviamente eu fiquei arrasado com isso, porque na hora que eu fiquei sabendo disso, eu soube que minha mãe jamais ia ver, por exemplo, se eu tivesse um filho, jamais ia ver o neto dela crescer, que provavelmente ela não ia ver eu trabalhando e principalmente ela não ia conseguir usufruir da vida que eu conseguiria fornecer para ela depois que eu me formasse. Porque ela sempre trabalhou muito para ajudar a minha irmã para ter o máximo de coisas que ela não teve, só que infelizmente esse trabalho que ela teve não ia ser recompensado depois. Então minha mãe começou a fazer o tratamento. E na época estava muito difícil para eu conseguir conciliar tudo, porque eu tinha que continuar trabalhando para ajudar a pagar o tratamento da minha mãe, ao mesmo tempo que eu pagava as contas aqui em casa e tentava organizar tudo da melhor maneira possível. Porque antes eu tinha ajuda para fazer esse tipo de coisa e depois desse ocorrido eu não tinha mais. E infelizmente, juntando trabalho, faculdade de medicina, morar sozinho, ajudar minha mãe a fazer o tratamento dela, ao mesmo tempo que eu tentava cuidar de todas as coisas que tudo isso envolvia, eu comecei a me descuidar. E por causa disso eu cheguei a ficar com 105 quilos e mais de 35% de gordura. Só que na minha cabeça esse sacrifício valia a pena porque eu estava me sacrificando para tentar ajudar o máximo possível a pessoa mais incrível e maravilhosa que eu tinha na minha vida, que obviamente era minha mãe. E quando eu achei que tudo estava dentro do trilho e que finalmente as coisas tinham se equilibrado depois de mais ou menos 1 ano e meio dessa luta, a gente teve uma notícia horrível que obviamente fez todo mundo perder o chão. Que era basicamente que o tratamento da minha mãe não estava dando certo e que uma das metástases tinha atingido o cérebro e o fígado dela e que provavelmente pelo transcorrer da doença dela, ela não tinha mais muitos meses de vida. E isso aconteceu em agosto de 2019. Então eu tranquei a faculdade para tentar passar o máximo de tempo possível com a minha mãe para ver se eu conseguia me despedir e fazer tudo que eu queria fazer com ela. Só que infelizmente eu não consegui. Só que infelizmente a doença dela já estava avançada demais e ela ficou muito debilitada. Em outubro de 2019 ela foi internada, vindo a falecer 4 dias depois. Só que até o final ela foi o maior exemplo de força que eu já vi na minha vida. Eu achava que enquanto eu estava me sacrificando para fazer faculdade, trabalho, cuidar de casa, etc, e tentar cuidar dela, eu estava tentando ser igual um personagem de um anime que chama All Might, que aguenta o máximo de porrada possível e tenta não demonstrar fraqueza para quem está vendo, justamente para que as pessoas não se desesperem de acordo com a porrada que ele está tomando. Só que quando ela foi internada, eu vi que na verdade quem estava aguentando o máximo de porrada possível, e apesar do medo e do susto que ela estava passando, não estava querendo transparecer isso para a gente, era ela. Porque mesmo sabendo que a doença dela não tinha cura e que provavelmente ela iria morrer por causa disso, ela nunca se deixou esmorecer. Ela nunca ficou deprimida, ela nunca xingou ninguém por causa disso, ela só queria aproveitar o máximo possível o tempo que restava com a gente. E depois que ela faleceu, eu achei que basicamente eu não tinha mais motivo para continuar na faculdade, porque eu não via mais sentido em nada. Só que a minha mãe era uma mulher tão sábia que em uma das conversas que eu tive com ela alguns meses antes, ela me fez prometer que eu jamais ia desistir da faculdade e que eu ia me formar para ser o melhor médico que eu conseguisse para tentar ajudar o máximo possível de pessoas. E foi isso que me fez não desistir da faculdade. Eu voltei basicamente na força do ódio, mas voltei para a faculdade em janeiro de 2020. Só que por ter trancado a faculdade, eu perdi contato com a minha turma anterior, que era a melhor turma que eu poderia pedir na vida. São todos uns grandes amigos que eu tenho até hoje. Então basicamente no início de 2020 eu estava numa turma nova, sem conhecer muita gente,
sem ter muito motivo para continuar na faculdade, só essa promessa que eu fiz para minha mãe e basicamente órfão. Por quê? Meu pai saiu de casa quando eu ainda era novo e minha mãe tinha falecido, então eu não tinha mais amparo, não tinha mais por que continuar na faculdade. Só que eu continuei basicamente por essa promessa que eu tinha feito para ela. Só que estava muito difícil de continuar na faculdade só por causa disso. Foi então que em meados de março de 2020 veio a pandemia de Covid-19 e veio o isolamento social. E a gente ficou trancado dentro de casa, eu basicamente ficando sozinho. Juntando tudo isso, eu não via nem mais motivo para continuar. Então, quando eu estava prestes a desistir de tudo, eu vi como vídeo sugerido no YouTube um cara que mais parecia um rinoceronte de tão grande. E me falaram que ele era médico. Eu falei assim, como é que um médico pode ficar desse tamanho? Isso é um absurdo. Aí eu vi ele treinando e falei assim, não, esse cara deve ser um burrão, velho, porque ninguém consegue ter esse tanto de músculo e ser inteligente ao mesmo tempo. E comecei a ver alguns vídeos do Muzi. Foi então que eu caí em um dos vídeos dele em que ele fala que a gente não pode desistir independente da adversidade que aconteça, que provavelmente a vida vai ser muito dura com a gente, só que a única coisa que a gente consegue controlar são as nossas atitudes frente aos desafios que a vida nos mostra. Então eu lembrei basicamente dessa conversa que eu tive com minha mãe e vi o mesmo conselho que eu recebi da minha mãe, só que nas palavras dele. E para mim eu encarei aquilo como um sinal de que eu deveria continuar para cumprir a promessa que eu tinha feito para ela. E depois disso foi só ladeira abaixo. Eu comecei a acompanhar ele em todas as redes sociais, comecei a acompanhar diariamente os programas dele do BNTC e eu ouvi o programa dele enquanto eu saía para correr de noite. E foi justamente em uma dessas lives que eu acabei de virar fã de vez dele, porque eu já achava ele extremamente inteligente, extremamente focado e extremamente consistente. E era tudo que eu estava precisando nessa fase da minha vida. Consistência e um motivo para eu continuar. Ele me fez recuperar aquela paixão que eu tinha em medicina para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis e aquele encanto que eu tinha em conhecer o máximo de coisas possíveis do corpo humano para tentar aplicar aquilo na minha prática. Mas eu só virei fã dele de vez em uma das lives que ele fez. Eu estava escutando enquanto eu estava correndo, ele estava dando uma aula sobre GH e ele falou sobre uma enzima que chama 11-beta-hidroxisteroide desdrogenase tipo 2, que converte cortisona em cortisol, e falou que o GH inibe essa enzima. Aí eu falei, não, mentira, ninguém ia saber de cabeça o nome de uma enzima dessa, não, tá inventando esse negócio. Aí eu cheguei em casa e fui conferir no livro e estava exatamente a ação que ele tinha descrito na live. Aí eu falei assim, não é possível que esse cara sabe isso de cabeça. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, se esse filho de uma égua consegue armazenar esse tanto de informação na cabeça, eu também vou conseguir. Então comecei a estudar o máximo possível, me inscrevi no Interligas dele, que é justamente uma coisa que eu tenho orgulho de participar, por isso eu abro todo vídeo meu falando que eu sou um aluno do Interligas, que é o MAPS, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte, que foi justamente uma das coisas que me fez recuperar o tesão que eu tinha em estudar medicina. E obviamente hoje eu devo muito da minha formação como médico e como pessoa aos ensinamentos dele, tanto de consistência e resiliência para não desistir apesar das porradas que a gente toma, quanto o tesão que a gente tem que ter para estudar medicina para conseguir ajudar a vida dos outros. Porque uma das frases que eu acho mais bonitas dele é que a medicina não é sobre mim, que vou ser médico. A medicina é sobre como eu, médico, posso ajudar a melhorar a vida do paciente. E quando eu vi essa frase dele, eu lembrei de todos os médicos maravilhosos que trataram minha mãe e fizeram o máximo possível para que ela tivesse o máximo de dignidade e o mínimo de desconforto possível, tanto durante o tratamento quanto nas horas finais da vida dela. E é justamente esse tipo de médico que eu quero ser, um médico que vai usar todo o conhecimento que eu tiver para ajudar da melhor maneira possível a vida dos meus pacientes. E depois de todos esses ensinamentos que ele passou, eu resolvi adotar ele como meu pai digital, que em uma das lives ele falou que ele tenta cuidar da gente como se ele fosse nosso pai digital, como obviamente ele não pode estar fisicamente com todos nós, ele tenta cuidar da melhor maneira possível, do jeito que ele consegue. E é justamente esse tipo de médico que eu quero ser, um médico que vai usar todo o conhecimento que tiver para tentar ajudar a vida do meu paciente, melhorando ela da melhor maneira que eu conseguir, tanto para dar orgulho para minha mãe, quanto para o pai digital que eu adotei. E obviamente já deu para ver que o Muzi teve um grande impacto na minha vida e que provavelmente se não fosse ele eu não estaria aqui hoje. Bom, e qual que é o impacto do Muzi na área da saúde e na comunidade médica? Bom, basicamente é só você multiplicar o meu caso por 40 mil. Hoje em dia são 40 mil alunos do Interligas, juntando nutrição, educação física, biomedicina, fisioterapia e medicina. Isso são só os alunos do Interligas, sem contar as milhares de pessoas que ele ajuda diariamente nas lives que ele faz e principalmente todas as pessoas que conseguem ter resiliência, foco e estudar melhor por causa das dicas e do exemplo dele. Então é óbvio que o Paulo Muzi teve e tem um papel muito importante nas nossas vidas e na vida de todo mundo que a gente for tratar e ajudar por causa do exemplo dele. E eu gostaria de fazer esse vídeo como uma homenagem. Sinceramente eu não sei se esse vídeo vai chegar nele, mas caso chegue,
ele, eu só gostaria de agradecer por mim e por todos os alunos do Interligas e por todas as pessoas que você ajudou, por essa pessoa maravilhosa que você é, do papel importantíssimo que você teve e tem nas nossas vidas, e sinta-se agora, como você diz, abraçado por todos nós. I never saw a wild thing feel sorry for itself. A small bird will drop frozen dead about without ever feel sorry for itself. Que é, eu nunca vi uma coisa selvagem sentir pena de si mesmo. Mesmo um passarinho irá cair duro e frio de um galho sem jamais sentir pena de si mesmo. Cristianes, por esse vídeo é isso. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.